Me perguntaram aqui num vídeo que eu gravei se vale a pena ainda ser gestor de tráfego em 2025 e como entrar nesse mercado, né? Eu vi um outro vídeo aqui para me aprofundar um pouquinho mais, acabei de fazer uma pesquisa. Eu vi que o Giannini, que é um cara que eu sigo muito, inclusive eu sou aluno dele, eu comprei o curso do Giannini há muito tempo atrás. A gente viu que ele tem uma opinião bem parecida com a nossa, né? Enfim, eu acho que faz sentido eu trazer o meu ponto de vista, porque eu iniciei nesse mundo aí do mercado de gestão de tráfego, né? Sendo um gestor de tráfego, muita gente me chamaria disso aí há bastante tempo já, mas eu acompanhei outras pessoas que entraram há pouco tempo, né? Eu participo de comunidades que tem pessoas entrando sempre e querendo ou não, como eu estou há bastante tempo no mercado, eu consigo trazer o meu ponto de vista de quem está mais na linha de frente, né? Fazendo realmente gestão de tráfego, porque acho que dificilmente também o Giannini está prestando serviço para clínica, está prestando serviço para negócios locais, para padaria, para posto de gasolina, para açougue, restaurante, enfim. Quem está cuidando dessas contas normalmente são gestores locais, né? São empresas menores, enfim. E do meu ponto de vista, né, já sendo bem curto assim, vale a pena? Eu diria depende. Depende de onde você está e onde você quer chegar, né? Porque para muita gente, né, a gestão de tráfego é uma oportunidade de você trabalhar de casa, fazer home office, ficar mais perto da família. Às vezes, sei lá, você acabou de ter um filho, quer ficar mais junto com ele, não quer ficar 8 horas do dia fora de casa. Ou então, sei lá, você tem muito estresse no trânsito e gasta 4 horas para ir para voltar do trabalho, juntando, né, ida e volta. E é um jeito também de otimizar o seu tempo, às vezes fazer uma coisa que faz sentido para você. Muita gente associa o gestor de tráfego também com um profissional informal. E eu acho que isso é uma coisa muito legal também, que o próprio Giannini fala que, na verdade, no mercado, esse profissional já existe há muito tempo com outros nomes, né? O analista de mídias pagas, por exemplo. Na época que eu comecei era muito esse nome que era utilizado, até porque não existia o termo gestão de tráfego ainda. Isso é uma coisa que surgiu aí com Sobral, é mais recente. E existem muitas agências, muitas empresas que contratam localmente esse analista de marketing, analista de mídias pagas, né? Por CLT mesmo, PJ, né? Enfim, para você trabalhar em uma conta só, com um único cliente, ganhando muito bem. Tá? Tem profissional que recebe 7, 8, 10 mil reais por mês, dependendo do nível de conta e dependendo como vai crescendo no mercado, né? Claro. Se ele se posiciona como especialista, pega uma conta que investe milhões de reais ali, acaba que ele pode fazer parte de um time que, enfim, paga esse tipo de salário sim. Ou você pode seguir para o caminho que eu segui, que foi abrir a sua própria empresa, ter a sua própria firma, né? Abrir uma agência, abrir uma casa de tráfego. Mas é muito importante você saber que a gestão de tráfego é uma habilidade, né? Ela não é o pacote completo. Tanto para um profissional CLT, PJ, que vai exercer essa função numa empresa, quanto para alguém que está abrindo uma empresa. Principalmente para quem está tocando uma empresa, que é o meu ponto de vista mais direto, né? Mas, por exemplo, eu convivo com muitas pessoas, muitos gestores de tráfego e analistas de mídias de empresas grandes. E eu sei que não é suficiente você só saber apertar os botõezinhos, né? Tem que saber VBA, tem que saber muito de Excel, tem que saber sobre negócio para conversar num nível ali com um diretor de marketing de uma multinacional, por exemplo. Você não pode ser borracha fraca ali, não pode fraquejar na hora de argumentar, né? Na hora de passar o seu ponto de vista como analista. Então, ter uma visão limitada, só o gerenciador, só apertar botão, né? Essa fosse a única fonte de conhecimento, você, nossa, sabe tudo, viu todos os cursos do Sobral, né? Zerou todos os cursos do Giannini e acha que isso é suficiente, mas não é. Você vai ter que criar muita casca, vai ter que fazer muito networking, vai ter que conversar com muita gente. E é muito importante você estar inteirado sobre negócio. Por quê? Tanto o empresário, né, quanto os chefes, quanto os diretores, enfim, as pessoas que estão no nível maior de empresariado, o papo comum deles, o que eles gostam de conversar é sobre modelo de negócio, é sobre como capturar cliente, é sobre como esse modelo de negócio é mais lucrativo, faz mais sentido do que aquele outro. E se você boia ou não tem interesse quando esse tipo de conversa rola ou não consegue agregar nessas rodas de conversa, é difícil você crescer também nos dois lados, né? Então você entender de negócio, você ter interesse sobre isso, é uma coisa que vai fazer total diferença. Aquele funcionário, né, ou então aquele CLT, PJ que só quer fazer o trabalho dele e sair fora ali, bater o seu ponto e deu,
dificilmente ele vai ser visado para um dia virar sócio, virar stakeholder também daquela empresa, né? E existem empresas ainda hoje em dia que têm esse modelo de progressão. Tem pessoas que entram como estagiário, entra como analista, vai crescendo, crescendo, crescendo e pode virar até um stakeholder no futuro. Eu sei que é a minoria, mas o que eu estou querendo colocar aqui é que no mundo capitalista que a gente vive, né, esse tipo de conhecimento vale muito, né? Porque no final, o que é o conhecimento de negócio? É você saber como resolver problema, né? Empresas que dão certo, empresas que são lucrativas, que funcionam bem, elas normalmente resolvem problemas bem cabeludos de outros empresários ou de outras pessoas. E você, como gestor de tráfego, tem que estar muito inteirado sobre isso. Primeiro, porque você vai estar resolvendo um problema para aquele cliente. Então, a pessoa que está te contratando, ela precisa de uma pessoa que vá fazer marketing, fazer campanhas de tráfego pago com o objetivo final de vender, de fazer o negócio dela crescer, de conseguir mais clientes. Se você consegue trazer insights de, olha, eu acredito que essa campanha vai trazer esse tipo de cliente, que ele é mais lucrativo, então que traz um ticket médio maior, ou então que está de acordo com os objetivos da empresa, está alinhado ali com os objetivos, os OKRs e KPIs da empresa, e você consegue impactar positivamente com essa sua análise estratégica. Perfeito. Você vai ser muito mais elogiado do que um gestor que chegar na reunião e falar: galera, fiz aqui otimizações que aumentaram em 15% a conversão. E não consegue trazer nada muito além disso, né? E se alguém te pergunta: pô, mas o que isso impactou nos KPIs? E ele trava, não responde nada. Aí esse gestor realmente ele vai ser cada vez menos valorizado, o especialista, né? Tem muita gente que fala dessa parada de profissional em T, né? A Alura faz marketing aí falando muito sobre isso. E é verdade, hoje no mercado, ainda mais com esse tanto de ferramenta que a gente tem, você tem que saber de tudo um pouco. E eu adicionaria até uma pitadinha aí, além de negócio, pô, tem que saber mais de tecnologia também. Então, um gestor de tráfego que consegue fazer uma automação de extração de dados, montar um VBA, um Lookers bonitão, passando todos os dados em um relatório mais automatizado, que monta uma plataforma para entregar esses resultados e faz o mapeamento das conversões, o traqueamento das conversões de uma forma mais assertiva, passando dados importantes ali para otimizar a inteligência artificial da campanha. É uma visão muito mais interessante de gestor do que aquele que só mexe na plataforma. E quando eu vou falar de pixel, quando eu vou falar de tagueamento, ele trava. E essa parte do profissional em T, ela é tão verdade que, por exemplo, na minha agência hoje, a gestão de tráfego é um dos serviços que a gente oferece, uma das coisinhas que a gente oferece dentro de todo o método que a gente entrega para o nosso cliente. Eu foco muito na solução do problema. O cliente que vem até mim, ele precisa de mais clientes. Ele não sabe fazer marketing, não sabe fazer vendas, ele tem um problema que a clínica dele está vazia, ele precisa de mais pacientes. E o meu trabalho é resolver isso. Eu comecei, claro, fazendo gestão de tráfego, mas hoje em dia eu faço site, eu faço landing page, eu faço criação de anúncio, eu faço roteiro, eu faço edição de vídeo, eu crio assistentes, agente de inteligência artificial, faço automações para o WhatsApp dele, instalo CRM, treino a equipe dele se for necessário. Então eu agreguei uma infinidade de serviços, eu posso agregar cada vez mais serviços conforme a tecnologia vai surgindo, vai acontecendo, mas todos eles focam no mesmo problema, focam no problema central, né, que é trazer mais paciente, encher a agenda daquela pessoa de alguma forma e ele não precisar se preocupar com a captação de clientes. Ele vai se preocupar em fazer um bom atendimento, em fazer a retenção desse cliente. Então, eu sempre digo que resolvendo esse problema, eu resolvi 50% da dor daquele empresário. Agora os outros 50% é com ele. Quando a gente olha para as próprias plataformas de tráfego, quem mexe com isso todo dia sabe, 8 anos atrás era tudo muito manual. Não existia campanha de performance máxima, nem existia ampla. A palavra-chave de ampla ninguém usava porque era uma merda. A inteligência não entregava bem, via muita gente desqualificada. Não tinha muito um tagueamento inteligente, server-side, que nem tem hoje no Meta. O tagueamento era por pixel, era por data layer, era muito mais treta de fazer, muito mais difícil também. As inteligências do algoritmo de lookalike, enfim, não funcionavam tão bem também. Tinha toda uma manobra para fazer o lookalike 1, 2, 3%, enfim. Hoje em dia você consegue fazer isso muito mais de boa.
E as plataformas estão empurrando cada vez mais as campanhas automatizadas de inteligência artificial. E tem cliente que já veio até mim com campanhas de inteligência artificial que davam bom para ele, que davam muito certo. E uma vez que eu pausei essa campanha para criar uma nova, ele reclamou porque o resultado tinha diminuído. Porque eu criei uma campanha de search, enfim, que estava em aprendizado. E aquela de algoritmo de PMax, né, que já estava trazendo resultado constantemente, já estava otimizada, já estava funcionando para ele. Quando eu pausei para colocar uma campanha teoricamente melhor, ele reclamou. Então, se você olha para a realidade atual, as campanhas de inteligência artificial elas estão ganhando cada vez mais força, estão ganhando cada vez mais inteligência, elas estão ficando melhores realmente. E as ferramentas do Google e do Meta querem empurrar ela, porque eles vão ter mais controle do que entrega para quem entrega. É o interesse máximo daquelas empresas, porque eles vão realmente tirar esse middleman, que hoje em dia existe, né? Muitas empresas só fazem investimento através de um gestor de tráfego, através de uma agência de publicidade, e vai colocando isso cada vez mais na mão, principalmente do profissional local, das pequenas empresas, que vai impactar justamente esse gestor de tráfego que está querendo começar agora. Porque você não vai estar concorrendo mais com outros gestores, você vai estar concorrendo com o próprio cliente. O cliente vai falar, pô, não vou contratar alguém aqui, sendo que eu faço uma campanha melhor. Então, por isso que o seu diferencial tem que ser ainda maior nesse ponto de vista de resolver o problema do cliente. Porque ninguém quer gastar tempo. Se você tem uma solução que economiza tempo, dinheiro e realmente resolve um problema da pessoa, ela vai pagar caro por aquilo. Agora, se você só é um gestor de tráfego, só vai criar uma campanha no Google e não vai se diferenciar de forma nenhuma, daqui a pouco o seu concorrente vai ser o próprio cliente, né? Não vai ser mais os outros gestores de tráfego. Então, basicamente é isso. Vai depender de você se você conseguir se colocar cada vez como um profissional mais completo e resolver um problema. Eu falo mais disso em alguns vídeos que eu tenho, mas se você é gestor de tráfego e realmente está começando agora, quer saber como vender os seus primeiros clientes, né? Cliente número 1, cliente número 2, e está saindo do zero, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre realmente como eu saí do zero e consegui meus primeiros 5 clientes, depois meus primeiros 50, e cheguei hoje em dia numa agência que tem mais de 500 clientes vendidos, que a gente já tem uma história aí de 8 anos, que, enfim, acho que pode contribuir um pouquinho aí para sua jornada, beleza? Clica aqui no vídeo e deixa seu comentário aí se tiver alguma dúvida, enfim, eu gosto aí de estar trocando ideia com vocês. Até mais.